Governo entra no STF para derrubar decisão do Congresso que impede aumento do imposto sobre operações financeiras. Ministro da Fazenda Fernando Haddad insiste na necessidade do IOF maior para o fechamento das contas públicas. Super salários de juízes acima do teto custam 10 bilhões e meio de reais por ano ao país. Homem que furtou a bola autografada pelo craque Neymar durante os atos de 8 de janeiro foi condenado a 17 anos de prisão. Plano Safra para empresários tem mais de 500 bilhões de reais em crédito com juros mais altos. Senado dos Estados Unidos aprova mega pacote do presidente Donald Trump que diminui dinheiro para a saúde e aumenta controle da imigração. Corpo de brasileira que morreu depois de uma trilha na Indonésia chega ao Brasil, onde passará por nova autópsia. E a produção de azeite no sul de Minas Gerais é multiplicada com o aumento das plantações de oliveiras. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Congresso sobre o imposto sobre operações financeiras. Colocou com maior intensidade o judiciário na disputa de poder entre o executivo e o legislativo. O governo federal entrou com uma ação no STF para tentar restabelecer os efeitos dos decretos presidenciais que elevaram as alíquotas do IOF. A decisão de acionar o STF partiu diretamente do presidente Lula após parecer técnico da AGU. Os decretos editados no primeiro semestre foram derrubados pelo Congresso Nacional na semana passada, representando uma das maiores derrotas legislativas do governo no atual mandato. A elevação do IOF fazia parte do plano da equipe econômica para reduzir o déficit nas contas públicas. Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, a medida foi adotada após um amplo estudo técnico e jurídico que envolveu análises da própria AGU e do Ministério da Fazenda. De acordo com Messias, o decreto presidencial foi emitido com base na competência constitucional do Executivo e, portanto, não poderia ter sido suspenso por iniciativa do Legislativo. O pedido apresentado ao Supremo tem caráter de ação declaratória de constitucionalidade. A intenção do governo é obter um reconhecimento formal de que o decreto presidencial está em conformidade com a Constituição e que, portanto, seus efeitos devem ser restabelecidos. Messias argumenta que a jurisprudência do STF é clara ao afirmar que o Congresso Nacional só pode sustar atos do Poder Executivo em situações excepcionais quando houver flagrante inconstitucionalidade. Para a AGU, esse não foi o caso. O advogado-geral enfatizou que o decreto em questão respeita os limites legais e constitucionais e, por isso, deveria continuar válido. A ação protocolada pela AGU sustenta que a suspensão do decreto trouxe insegurança jurídica ao sistema tributário, especialmente porque o decreto teve efeitos práticos durante o mês de junho. Nesse período, houve arrecadação com base nas novas alíquotas, o que, segundo o governo, gerou relações tributárias válidas que agora estão em risco. Ainda segundo Messias, além do prejuízo jurídico, há um impacto direto nas políticas econômicas e fiscal do governo. A derrubada do decreto compromete a previsibilidade e estabilidade das medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas, o que, segundo ele, representa um risco aos interesses da Fazenda Nacional. A ação agora será encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, que já é relator de outros 2 processos sobre o tema. Uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSOL contra a decisão do Congresso e uma ação do PL que questiona a constitucionalidade do próprio aumento do IOF. O desfecho no Supremo terá impacto direto sobre a estratégia fiscal do governo federal. De um lado, a equipe econômica defende que o aumento do IOF é necessário para compensar perdas de receita e evitar cortes mais profundos no orçamento. De outro, o Congresso alegou que a elevação do imposto geraria mais custos para o setor produtivo e para os consumidores, além de ter sido adotada sem o devido diálogo com o Legislativo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe econômica irão apresentar ao Congresso Nacional uma nova proposta de corte aos benefícios fiscais. Será uma alternativa para compensar a perda de receita com o fim do aumento do IOF.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo trabalha com uma estimativa de arrecadação adicional de 15 bilhões de reais por ano com o corte de gastos tributários, mas reconheceu que a meta inicial, que previa impacto de até 40 bilhões de reais, foi reduzida diante da resistência do Congresso em incluir benefícios fiscais de natureza constitucional, como o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus. O ministro da Fazenda ressaltou que, além do corte nos benefícios, o cumprimento da meta fiscal depende da manutenção do decreto que reajusta o IOF, atualmente sob contestação após sua revogação pelo Congresso. De acordo com ele, a proposta do governo deve reduzir a renúncia fiscal de modo gradual. A equipe econômica irá apresentar ao Congresso Nacional uma nova proposta de corte aos benefícios fiscais. O conjunto de medidas deve ser encaminhado aos congressistas após o recesso parlamentar. Nós vamos fazer uma proposta para o Congresso depois do recesso, né? Com base nas conversas que foram mantidas com os líderes naquele domingo. Como provavelmente não vai ser uma emenda constitucional, porque eles pediram para preservar os benefícios constitucionais, nós vamos estamos elaborando uma peça preservando esses setores. Os que têm proteção constitucional, o super simples e a cesta básica. A tendência é que o corte nos gastos tributários seja feito por meio de um projeto de lei que já tramita na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados deve pautar em regime de urgência um projeto de lei que revisa benefícios fiscais. A proposta aparece como uma alternativa do Congresso para compensar a perda de receita com o fim do aumento do imposto sobre operações financeiras, em meio ao impasse entre o Palácio do Planalto e o Legislativo. Porque é uma decisão jurídica. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com economia, tem a ver com Estado de Direito, com a Constituição. Então, o Messias, desde sexta-feira, está debruçado sobre o tema pedido do presidente da República e ele provavelmente chegou a uma conclusão. Após o governo ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma ação para tentar anular a decisão do Congresso que derrubou a alta do imposto sobre operações financeiras, o IOF, o questionamento será feito pela Advocacia Geral da União, de acordo com os auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. Sem uma alternativa negociada para compensar a derrubada do decreto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, avisou reservadamente ao governo que não aceitaria a judicialização do caso. Apesar da decisão pelo embate, aliados do presidente Lula dizem que a medida não inviabiliza o debate político e que será necessário separar as duas esferas, política e jurídica. No Rio Grande do Sul, o frio intenso está de volta, trazendo temperaturas negativas e até geadas. Julho é conhecido pelos gaúchos como o mês mais frio do ano aqui no estado. E o primeiro dia do mês começou fazendo jus a essa fama gelada. É que o Rio Grande do Sul bateu recorde de frio na manhã desta terça-feira. De acordo com dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do Rio Grande do Sul, a menor temperatura ficou em Santana do Livramento, na fronteira oeste do estado, onde os termômetros marcaram 7,3 graus abaixo de zero. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, outras 25 cidades também registraram temperaturas negativas. Além disso, houve geada em diversos municípios. Em Santiago, na zona central do estado, esta avenida amanheceu totalmente esbranquiçada. Na cidade de Rio Pardo, também na região central do estado, o frio congelou a água que estava nesse recipiente. Em Ijuí, no noroeste gaúcho, um morador brincou escrevendo em cima do carro, coberto pela camada de gelo. Segundo os meteorologistas, o frio irá continuar ao longo da semana com temperaturas ainda mais baixas aqui no estado. A ONU afirmou que o mundo terá que aprender a viver com o forte calor. Um dos reflexos acontece na Europa, que nos últimos dias está enfrentando altas temperaturas, e no Japão, que viveu o mês de junho mais quente de sua história.
A porta-voz da Organização Meteorológica Mundial, Claire Nulis, disse que o motivo das altas temperaturas é resultante das mudanças climáticas causadas pelo homem. Nulis relatou que julho é tradicionalmente o mês mais quente do ano no hemisfério norte, mas que episódios de calor extremo tão cedo quanto nessa semana são raros. A porta-voz se referiu a um assassino silencioso, alertando que o número de mortes relacionadas ao calor costuma ser notificado nas estatísticas oficiais como óbitos por ciclones tropicais. Segundo a agência da ONU, alertas precoces e planos de ação coordenados são cruciais para proteger as pessoas. A onda de calor na Europa Ocidental acontece por vários fatores, como o ar quente do norte da África e o aumento da temperatura da superfície do mar no Mediterrâneo. Itália, Portugal, França e Espanha passaram a registrar temperaturas acima dos 40 graus nos últimos dias. Inclusive, no país francês, com exceção dos territórios ultramarinos, as autoridades do país emitiram um alerta laranja em 84 das 101 regiões do país, além de algumas regiões que estão em alerta vermelho. O país registrou o primeiro incêndio florestal da temporada. Cerca de 400 hectares foram atingidos pelo fogo na fronteira com a Espanha. As empresas foram orientadas a proteger os seus funcionários e das 45 mil escolas do país, 200 fecharam de forma parcial ou total, pelo menos até os primeiros dias de julho. O alerta laranja identifica riscos de saúde e incêndios por conta da alta temperatura. Na Turquia, os incêndios atingiram regiões residenciais, fazendo com que os moradores fujam de suas casas. O forte calor também chegou na Ásia. O Japão viveu seu mês de junho mais quente desde 1898, primeiro ano registrado pelo Serviço Meteorológico Local. Devido à presença de fortes anticiclones regionais, a temperatura média mensal ficou 2,34 graus acima do habitual. A temperatura das águas costeiras próximas ao Japão também foi mais alta do que o normal. A agência meteorológica também emitiu um alerta para julho, com possibilidade de novos recordes. E a seguir, Plano Safra para empresários tem mais de 500 bilhões de reais em crédito com juros mais altos. E homem que furtou a bola autografada pelo craque Neymar durante os atos de 8 de janeiro foi condenado a 17 anos de prisão. O homem que furtou a bola autografada do jogador Neymar foi condenado a mais de 17 anos de prisão. A pena imposta pelo STF faz parte de outras acusações a quem participou das manifestações de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A primeira turma do STF condenou o empresário Nelson Ribeiro Fonseca Júnior a uma pena de 17 anos e 6 meses de prisão pelos atos cometidos durante a invasão à sede dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 23. Morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, Fonseca foi flagrado furtando uma bola de futebol autografada por Neymar Júnior do Palácio do Planalto durante os ataques. A decisão do STF seguiu, em maioria, o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, que também estipulou multa individual e participação solidária no pagamento de uma indenização coletiva no valor de 30 milhões de reais por danos morais à coletividade brasileira. Nelson Júnior foi condenado por 6 crimes com base na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Os crimes incluem tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, furto qualificado, associação criminosa armada e dano de patrimônio tombado. A bola furtada, assinada pelo jogador Neymar, foi recuperada 20 dias após a invasão, em 28 de janeiro de 2023. De acordo com a Polícia Federal, o empresário devolveu o objeto a uma equipe de patrulhamento da Polícia Militar em Sorocaba. Em sua justificativa, alegou ter encontrado o item no chão e afirmou que pretendia devolvê-lo no mesmo dia, mas não fez em razão dos confrontos entre invasores e forças de segurança. Nelson Júnior foi preso preventivamente durante a 8ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada em março do ano passado. No mês seguinte, obteve o benefício de prisão domiciliar. Durante o julgamento, o relator Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia. Já os ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux apresentaram divergências parciais. Zanin defendeu uma pena mais branda, fixando em 15 anos de reclusão e redução proporcional da multa, mas seu voto não prevaleceu.
Já Luiz Fux propôs uma pena de 11 anos e 6 meses, argumentando que os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito não deveriam ser punidos de forma acumulativa por tratarem de condutas semelhantes. A posição de Fux representou uma mudança em relação a votos anteriores nos julgamentos relacionados aos atos de 8 de janeiro. Apesar disso, a maioria dos ministros considerou que os crimes possuíam elementos distintos e deveriam ser julgados separadamente. O presidente Lula lançou hoje o programa Plano Safra Empresarial. Serão mais de 500 milhões de reais com juros mais baixos que o normal. Só este ano, a tarifa aumentou em relação ao ano passado. Do montante total, serão disponibilizados 414 bilhões e 700 milhões de reais para o custeio e comercialização no Plano Safra 2025 e 2026, 3,34% a mais que na temporada passada. Para as linhas de investimento, serão destinados 101 bilhões e 500 milhões de reais, 5,41% menos que da temporada passada. O governo elevou as taxas de juros do Plano Safra 2025 e 2026 empresarial entre 1,5 ponto percentual e 2 pontos percentuais para 8,5% ao ano a 14% ao ano entre as linhas de custeio e investimento. No Plano Safra anterior, os juros oscilavam de 7% a 12% ao ano. O aumento dos juros foi considerado inevitável pelo governo diante da escalada da Selic, que passou de 10,5% para 15% ao ano entre as safras. Durante o seu discurso, o presidente Lula criticou a pressão do mercado financeiro para o governo cortar gastos. Porque vocês imaginem que nós temos nesse país pagamento da taxa de juros de quase de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mas sabe como nós temos de desoneração, isenção fiscal? 680 bilhões de reais. E eu fico triste quando eu vejo as pessoas jogarem a culpa em cima dos doentes, em cima do BPC, em cima do Bolsa Família, em cima do pé de meia para garantir que 500 mil moleques que desistiam da escola para trabalhar não desistam, pelo amor de Deus, volta a estudar. O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor terá 69 bilhões e 100 milhões de reais de recursos controlados com juros de 10% ao ano, frente aos 65 bilhões 230 milhões de reais disponibilizados na temporada passada. A ampliação de recursos para financiar médios produtores foi uma das prioridades do Ministério da Agricultura no Plano Safra atual. Veja que o Pronamp teve, além de tudo, um aumento do teto do orçamento dos produtores, de 3 milhões para 3 milhões e meio que se enquadra os produtores. Vai ter dois efeitos esse. Primeiro, aqueles produtores que tiveram uma atividade mais remuneratória em 2024 e 2025 não sejam desenquadrados. Por exemplo, produtores de café que tiveram uma boa renda neste ano passado e talvez ultrapassariam os 3 milhões de reais de teto de receita, vai estar enquadrado agora até 3,5. E aqueles que mantiveram-se atividade com uma renda mais ou menos normal, então vai gerar incremento. Mais produtores vão entrar no Pronamp, que tem as menores taxas de juros. Então, esses 8 bilhões não foi vinculado à inflação do período, e sim à necessidade e à demanda feita pelo setor agropecuário ao nosso Ministério. Exato. O chefe da pasta disse ainda que será permitido o financiamento de insumos e tratos culturais voltados ao cultivo de plantas utilizadas para cobertura e proteção do solo no período de entre-safra, incentivando práticas agrícolas sustentáveis. E o Jornal das 22 cometeu um erro agora há pouco. Disse que o Plano Safra Empresarial teria um investimento e aplicação do governo de 500 milhões de reais. Na verdade, são 500 bilhões de reais com juros mais baixos que o normal. Pelo erro, peço seu perdão. E a Petrobras aumentou o preço do querosene para aviões. A alta nas refinarias vem após uma redução no combustível no mês de maio. O aumento refletiu mais uma vez a variação do preço do petróleo no mercado internacional. Já a gasolina não tem reajuste há 28 dias e está 4% mais cara do que o mercado internacional.
O último movimento do diesel foi feito há 56 dias, quando houve uma queda de 17 centavos por litro. E no primeiro dia do mês, é comum o mercado financeiro ser marcado por operações voltadas para a obtenção de lucros. Foi o que aconteceu hoje. Depois de várias quedas seguidas, o dólar subiu 0,51% e terminou cotado em R$ 5,46. A Bolsa de Valores também subiu 0,5%, aos 139.549 pontos. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje um reajuste de 13% nas contas de luz do estado de São Paulo. A mudança valerá a partir de sexta-feira para as residências e pequenos comércios atendidos pela Enel, que tem baixo consumo. Para o caso dos consumidores que utilizam energia em alta tensão, como indústrias e grandes empresas, o aumento será de quase 16%. Mais um aumento, desta vez para os motoristas de São Paulo. Os pedágios de todas as rodovias que foram privatizadas subiram hoje 5,3%. A média foi autorizada pela Agência de Transportes do Estado. Trafegar pelas rodovias concedidas à iniciativa privada em São Paulo ficou mais caro neste primeiro dia de julho. Segundo a Artesp, o reajuste é para cobrir a inflação e a alta é com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo entre junho do ano passado e maio deste ano. O aumento vale para o sistema Anhanguera, Bandeirantes, rodovias da Intervias, Corredor Dom Pedro I, rodovias Raposo Tavares, Via Rondon, SP Vias, rodovias do Tietê, Sistema Anchieta Imigrantes, Rodoanel Oeste, Cipemar e Rodovia dos Tamoios. No Sistema Anchieta Imigrantes, operado pela concessionária Ecovias, a tarifa vai de R$ 36,80 para R$ 38,70. Já no Sistema Autoban, o aumento varia entre 50 e 80 centavos, a depender do trecho. A Artesp diz que os novos valores foram definidos com base nas regras contratuais de reajuste. Outro fator foi a aplicação de medidas cautelares da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado. São Paulo tem 227 postos de pedágio em operação, incluindo os novos pórticos de Free Flow, os pedágios sem cabine. O aumento nas tarifas de pedágio tem impacto nas passagens de ônibus intermunicipais e nos fretes rodoviários. E a seguir, super salários de juízes acima do teto custam 10 bilhões e meio de reais por ano ao país. E o Senado dos Estados Unidos aprovou o mega pacote do presidente Trump, que diminui dinheiro para a saúde e aumenta controle da imigração. O furto de celulares no Brasil aumentou quase 5%. É uma pequena amostra do que acontece no país. Com dados de apenas 5 estados, o número foi de quase 80 mil, o que sugere o endurecimento das penas contra quem pratica o crime. O número de furtos de celulares no Brasil cresceu 4,9% entre dezembro de 2024 e abril de 2025, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. Nesse período foram registrados 76.520 casos em todo o país, sem considerar informações de 8 estados, incluindo São Paulo e Minas Gerais, o que indica que o número real pode ser ainda maior. Diferente do roubo, o furto é caracterizado pela subtração do bem sem o uso de violência ou ameaça. O levantamento mostra que, entre os estados que enviaram dados, os maiores índices de furtos de celulares ocorreram no Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Amazonas e Ceará. Ainda estão fora da base os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o próprio São Paulo, o mais populoso do país. Em meio ao avanço dos crimes, o governo federal apresentou recentemente ao Congresso um projeto de lei que propõe endurecer as penas para furto de celulares e para receptação, prática de comprar ou vender aparelhos furtados ou roubados. O texto classifica como furto qualificado os casos praticados com participação de grupos ou em benefício de negócios legais ou ilegais, o que pode elevar a pena para até 8 anos de prisão.
A proposta também prevê agravantes para crimes cometidos por mais de uma pessoa e quando os alvos forem dispositivos que armazenam dados pessoais, como celulares e notebooks. Para especialistas, a medida surge em meio à tentativa do Palácio do Planalto de responder às crescentes cobranças por ações mais efetivas na área da segurança pública, um tema que deve ganhar ainda mais peso na corrida eleitoral de 2026. Os gastos do judiciário brasileiro com salários acima do limite constitucional saltaram à casa dos bilhões de reais em apenas um ano. Os magistrados tiveram um rendimento que saltaram de 45 mil para quase 55 mil reais por mês. Os pagamentos a juízes que ultrapassam o teto constitucional no Brasil alcançaram a soma de 10 bilhões e meio de reais em 2024, um aumento de 49% em relação ao ano anterior. O crescimento é atribuído às verbas indenizatórias, conhecido como penduricários, que permitem que os magistrados recebam valores superiores ao limite estabelecido de 44 mil reais mensais, correspondente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os magistrados brasileiros tiveram um aumento médio em seus salários, que saltou em 2024 de 45 mil reais para quase 55 mil reais por mês. Esse crescimento é impulsionado por verbas classificadas como indenizatórias, que não são sujeitas a imposto de renda e são pagas de forma permanente, embora deveriam ser eventuais. O estudo realizado pelo movimento Pessoas à Frente com dados do Conselho Nacional de Justiça revela que esses pagamentos superaram em 10 vezes a inflação. A pesquisa aponta que 93% dos juízes recebem acima do teto, que levanta preocupações sobre a transparência e a equidade no funcionalismo público. Em maio, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que proíbe a criação de novos penduricários com efeito retroativo. A proposta do governo para limitar os supersalários foi alterada no Congresso, permitindo que uma lei ordinária defina quais benefícios podem ser excluídos do teto. Na prática, grande parte da remuneração ultrapassa o teto constitucional de forma indireta e muitas vezes não tributada. O Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, estuda enviar um novo projeto para regulamentar as verbas que permitem os pagamentos acima do teto. No Senado, tramita uma proposta que cria exceções e mantém algumas verbas indenizatórias fora do limite. A Câmara dos Deputados também formou um grupo de trabalho para discutir a reforma administrativa, incluindo os supersalários na pauta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conquistou uma importante vitória no Senado. Hoje foi aprovado um projeto de lei orçamentária que inclui fundos para sua política antimigratória, isenções fiscais e cortes na área da saúde. Apesar de uma maioria republicana de 53 dos 100 assentos, a votação terminou empatada em 50-50 e foi o vice-presidente J.D. Vance quem teve que emitir o voto decisivo a favor, conforme exige a Constituição. Mais uma prova da forte oposição que provoca, inclusive dentro do próprio partido. O projeto, tido como a principal iniciativa legislativa do presidente, retornará para a Câmara para ser votado em segundo turno. Republicanos esperam que ele se torne a peça central do segundo mandato de Trump, reorientando drasticamente o papel do governo federal e anulando muitas das realizações do governo Joe Biden. A grande e bela lei, como Trump a batizou, retornará agora à Câmara de Representantes, onde enfrentará a resistência de democratas e de muitos republicanos que se opõem a cortes drásticos na saúde, nos subsídios para a energia renovável e nos programas de auxílio alimentar para os pobres. Trump estabeleceu como prazo simbólico 4 de julho, feriado nacional que celebra o Dia da Independência dos Estados Unidos, para promulgá-la. O Escritório de Orçamento do Congresso, responsável pelas avaliações imparciais do impacto dos projetos de lei nas finanças públicas, estima que a dívida aumentará em mais de 3 trilhões de dólares, o equivalente a 16 trilhões de reais até 2034.
A aprovação aconteceu após uma batalha de debates, votações e negociações que durou mais de 24 horas, com os líderes partidários trabalhando de segunda-feira até a manhã desta terça, reunindo-se com os republicanos reticentes, em especial a senadora Lisa Murkowski, do Alasca. Ela deu seu apoio após os líderes do Partido Republicano oferecerem diversas vantagens para o seu estado. E não foi somente ela que se beneficiou. A aprovação do projeto pela Câmara contou com os republicanos quebrando antigas regras de orçamento, fechando acordos paralelos e negociando com os céticos até o último momento. A maneira correta de entender este projeto é como a maior transferência de riqueza dos americanos mais pobres para os mais ricos na história moderna, disse Natasha Sarin, presidente do Laboratório de Orçamento. Os quase 170 bilhões de dólares no projeto para financiar a repressão de Trump, a fronteira e imigração, seriam uma das maiores somas já gastas em segurança nacional, aproximadamente 160 bilhões de dólares. Iriam para o Departamento de Defesa, parcialmente para o sistema proposto de defesa de mísseis continentais Domo de Ouro de Trump. O pacote foi um dos principais motivos para a briga pública entre o bilionário Elon Musk e o presidente no fim de maio. Segundo Musk, o projeto de Trump aumentará os gastos públicos e poderá levar os Estados Unidos à falência. Ontem, o homem mais rico do mundo afirmou que vai apoiar nas eleições primárias adversários dos parlamentares que votarem a favor do projeto de lei orçamentária. O bilionário ainda defendeu a criação de um novo partido, o Partido da América, declarações que fizeram Trump subir o tom e ameaçar cortar subsídios aos negócios geridos pelo ex-aliado. A Rússia tomou o controle total da região de Lugansk, no leste da Ucrânia, uma das 4 regiões anexadas ilegalmente por Vladimir Putin. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governador indicado pelo Kremlin. A Rússia reivindicou o controle total sobre a região de Lugansk, no leste da Ucrânia, uma das 4 áreas anexadas por Vladimir Putin em 30 de setembro de 2022. A província, ao lado da vizinha Donetsk, está no centro da disputa que levou à invasão russa iniciada em fevereiro daquele ano. O anúncio foi feito por Leonid Pasenik, chefe russo em Lugansk. Paralelamente, tropas russas também teriam avançado para a periferia de Dnipro, ocupando uma vila. No entanto, não há confirmação de fontes ucranianas ou independentes. Este anúncio ocorre sem sinais de cessar-fogo, com o presidente Vladimir Putin rejeitando todas as propostas recentes de trégua. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Weidfull, que visitou Kiev e classificou as alegações de Putin sobre as negociações de paz como zombaria e prometeu mais apoio militar e industrial à Ucrânia. Kiev ainda não comentou, mas monitores russos e ucranianos davam a queda como iminente, e um analista em Moscou disse à reportagem que ela ocorreu mesmo. Há meses a Rússia já controlava mais de 90% do território, que equivale a 4,2% do território reconhecido da Ucrânia, incluindo a Crimeia, anexada por Putin há distantes 11 anos. Segundo o site de monitoramento ucraniano Deep State, referência no tema, 19% do país está sob ocupação russa, contando também os 7,3% da península Crimeia. Putin controla pouco mais de 60% de Donetsk, que com Lugansk forma o Donbass, a região do leste historicamente russófona, onde o presidente fomentou uma guerra civil após a secessão da Crimeia em 2014. Ambas respostas à derrubada do governo pró-Moscou em Kiev. Em Zaporítia e Kherson, que ao sul formam a ponte terrestre entre a Rússia e a Crimeia, o controle é de pouco mais de 75%. Mas lá, a tomada total é dificultada pela barreira natural do rio Dnieper. O impasse nas negociações tem irritado o governo de Donald Trump, que apostou todas as fichas em forçar as conversas. O republicano abriu negociações diretas com o russo e suspendeu o apoio incondicional e maciço a Kiev, pagando a conta-gotas o que já havia sido acordado e reduzindo o fluxo de ajuda militar. Aos poucos, Putin está avançando em setores que não estão em sua lista de desejos oficial. Em Sumy, ao norte, a ofensiva teve o ritmo diminuído, enquanto em Kharkiv há vários pontos fronteiriços reocupados. O avanço mais notável ocorreu na última segunda, quando Moscou tomou a primeira vila na região de Dnipropetrovsk.
que é a mais rica em minerais estratégicos da Ucrânia. O de Kiev, o silêncio acerca das perdas em campo foi suplantado pela celebração pelo que pareceu um ataque bem-sucedido com drones de longa distância contra Ijevsk, a 1.300 quilômetros de suas fronteiras. Ao menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Segundo o governo local, na ação contra uma fábrica de aviões robôs kamikaze da cidade, houve também feridos em um ataque com artilharia da Ucrânia contra Donetsk ocupada. E a seguir, corpo de brasileira que morreu depois de uma trilha em vulcão da Indonésia chega ao Brasil, onde passará por nova autópsia. E a produção de azeite no sul de Minas Gerais é multiplicada com o aumento das plantações de oliveiras. Uma cafeteria foi bombardeada no território palestino. As autoridades locais informaram que o ataque matou mais de 40 pessoas e deixou dezenas de feridos. No momento de um bombardeio, o estabelecimento estava lotado e uma pessoa que estava perto da cafeteria relatou que ouviu a explosão e foi possível escutar os sobreviventes gritando. As vítimas incluem crianças, idosos e mulheres, além de um fotojornalista palestino que havia feito uma exposição internacional recentemente. A cafeteria era um local conhecido por estudantes, jornalistas e trabalhadores remotos e atraía essas pessoas por conta da internet e da vista para a costa do Mediterrâneo. As forças de defesa israelense informou que haviam atacado vários terroristas do grupo Hamas no norte da faixa de Gaza e que medidas foram tomadas para não colocar em risco a vida de civis. No começo da semana, o diretor de um hospital que recebe boa parte das vítimas do território palestino falou que o hospital estava com falta de leitos de UTI e anestésicos para os sobreviventes do ataque. Isso refletiu no aumento das mortes em decorrência dos ferimentos. O bombardeio ocorreu há poucos dias do encontro entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcado para o início da próxima semana. Trump tem pressionado abertamente pelo fim da guerra em Gaza, inclusive disse que um cessar-fogo será firmado dentro de uma semana, quando se encontrará com o premier israelense. No entanto, dentro da cúpula do governo de Israel, existem divergências entre os ministros da extrema-direita, que defendem a intensificação do bombardeio de Gaza, enquanto outros pedem pelo acordo que liberte os reféns e poria fim à guerra. Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, afirmou recentemente que a ofensiva militar está quase alcançando seus objetivos, já que Netanyahu conseguiu fortalecer sua posição política dentro do país, especialmente depois do conflito com o Irã. Por isso, o líder israelense está em uma posição mais confortável para não precisar ceder aos aliados da extrema-direita, que ameaçam retirar seu apoio ao parlamento caso ele faça algum acordo com o Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel concordou com os termos para fechar um cessar-fogo na faixa de Gaza. Faltariam, segundo ele, alguns ajustes. O Hamas ainda não se pronunciou. E o corpo da brasileira Juliana Marins chegou ao Brasil. O avião pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A brasileira morreu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia e a família enfrentou dificuldades no transporte da Ásia até aqui. O corpo da brasileira de 26 anos veio em um avião da companhia aérea Emirates Airlines. Juliana morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rangine, na Indonésia, mas chegou depois de mais de uma semana do acidente, que ocorreu no dia 21 de junho. A confirmação no óbito só aconteceu quando os socorristas chegaram ao local, onde o corpo foi encontrado no dia 24. A primeira autópsia foi realizada no dia 26 de junho em um hospital na ilha de Bali. O laudo apontou traumatismo grave como causa da morte, mas imagens de drones levantaram dúvidas sobre o tempo de sobrevivência de Juliana após a queda. A incerteza levou a Defensoria Pública da União a solicitar uma nova autópsia, que será realizada no Brasil. Enquanto isso, a família enfrentava dificuldades com a liberação do corpo. A empresa funerária em Bali só poderia autorizar o envio após a confirmação de todos os voos, o que não aconteceu de imediato. A Emirates Airlines confirmou apenas o trecho de Bali, Dubai, mas não o voo até o Rio de Janeiro.
Isso atrasou a liberação do corpo por dias. A situação gerou revolta e a família chegou a fazer um apelo público à companhia aérea. Diante da demora e dos custos elevados, a Prefeitura de Niterói se mobilizou e repassou R$55 mil à família para cobrir a despesa do translado. O prefeito Rodrigo Neves também prometeu homenagear Juliana, dando seu nome a uma trilha e a um mirante na cidade. A comoção chegou a todo o Brasil. O jogador de futebol Alexandre Pato se ofereceu para pagar o translado do corpo. A ajuda, no entanto, acabou não sendo necessária após o apoio da Prefeitura de Niterói. O caso levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a intervir pessoalmente. Lula ligou para o pai da jovem e determinou que o Itamaraty prestasse todo o apoio necessário. Em seguida, anunciou a revogação de um decreto de 2017 que impedia o governo federal de arcar com os custos de translado de brasileiros mortos no exterior. A nova regra publicada no Diário Oficial da União permite que o Ministério das Relações Exteriores assuma os custos em casos excepcionais, como comoção pública, ausência de seguro ou incapacidade financeira da família. A jovem natural do Rio de Janeiro e moradora de Niterói estava em um mochilão pela Ásia desde fevereiro. O corpo de Juliana Marins já chegou ao Rio de Janeiro. A autópsia será realizada amanhã, no mesmo dia marcado para o sepultamento na cidade de Niterói, sua cidade natal. 2 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em uma área rural de São José do Rio Preto, no interior paulista. A aeronave ficou menos de 10 minutos no ar. As vítimas eram um piloto de instrução de 39 anos e um aluno de 24 anos que partiram do aeroporto estadual de São José do Rio Preto e não teve o destino informado pela aeronave. O SAMU informou que as vítimas sofreram politraumatismo craniano. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. As causas serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, o avião decolou às 11h43. Porém, o Corpo de Bombeiros informou que o chamado para atender a ocorrência foi feito às 11h50, menos de 10 minutos após a decolagem, caindo em uma área rural da cidade. Os bombeiros informaram que estavam a bordo 4 pessoas, mas a informação foi atualizada. Eram apenas 2 passageiros. O avião modelo CAP-4 Paulistinha foi fabricado em 1943 e tinha capacidade para 2 pessoas. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, órgão dentro da ANAC, o monomotor pertence ao Aeroclube de São José do Rio Preto e tinha a situação regular para realizar voos de instrução privada. Apesar disso, a certificação tinha como data de vencimento 1º de julho deste ano. O Aeroclube tinha um funcionamento permitido pela ANAC e também autorização para ministrar ao menos 8 cursos diferentes, entre eles o de instrutor de voo técnico e prático. A natureza tem uma erva rica em benefícios que muitas pessoas nem sabem. É a araruta, que pode ser plantada em terrenos secos e pobres. Em troca, oferece alimentação rica em benefícios. Quem mora no Recôncavo Baiano está resgatando a preciosidade. No Recôncavo Baiano, agricultores familiares estão retomando o cultivo da araruta como estratégia para enfrentar os impactos da crise climática e resgatar saberes tradicionais. A raiz cultivada historicamente por povos indígenas e quase esquecida pela comunidade local, tem ganhado nova importância por sua resistência a solos pobres e secos, além do alto valor nutricional. A retomada começou durante encontros promovidos pelo projeto Resiliências Climáticas, da ONG Gambá, que atua com ações de convivência com o semiárido. Em uma das reuniões, agricultores mais velhos se lembraram da planta, que no passado era usada na alimentação de muitas famílias, especialmente na forma de mingau. Hoje, estudos locais e relatos de moradores indicam que a fécula da araruta pode auxiliar no controle de diabetes, além de ser rica em fibras, livre de glúten e promotora de saciedade. Utilizada na produção de mingaus, bolos,
pães e biscoitos, a farinha extraída da araruta tem textura fina e é semelhante ao amido de milho. Por conta da facilidade no processo, que dispensa etapas como raspar e torrar, exigidas no preparo da mandioca, o cultivo tem se mostrado uma alternativa viável, especialmente para as mulheres do campo, que buscam ampliar sua autonomia produtiva. A produção ainda é modesta, mas agricultores e agricultoras já trabalham na multiplicação das mudas e na articulação para adquirir equipamentos que permitam o processamento da fécula em maior escala. Para os especialistas envolvidos, a retomada da araruta representa mais do que um resgate cultural. É uma resposta prática às mudanças climáticas e à insegurança alimentar. O plantio de oliveiras para a produção de azeite na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, vem dando bons frutos após 17 anos. Os produtores de municípios da região alcançaram recordes na safra passada e buscam obter protagonismo no mercado. Da produção de apenas 40 litros obtidos em fevereiro de 2008, a produção alcançou 150 mil litros em 2024. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a região viu proliferar o total de produtores rurais que entraram no segmento. O azeite ainda está longe de ser a principal cultura agrícola na região, mas os bons preços obtidos no mercado impulsionam a atividade. Embalagens com 250 mililitros chegam a custar R$ 100, dependendo do fabricante e da safra. O azeite de oliva foi líder de falsificações de produtos de origem vegetal no ano passado, conforme relatório do Programa Nacional de Combate à Fraude, o PN-Fraude, do Ministério da Agricultura. Os dados mostram que 112.300 litros de azeite adulterado foram apreendidos em 2024 em ações em parceria com órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Receita Federal e a Polícia Federal. Embora registros apontem que as primeiras mudas de oliveiras chegaram à região da Mantiqueira de Minas Gerais em 1935 pelas mãos de um casal de imigrantes portugueses, foi a partir dos anos 1990 que a produção em Maria da Fé passou a ganhar ritmo e as pesquisas avançaram, conforme pesquisadores da EPAMIG, transformando o município de 14 mil habitantes no principal produtor da região. A estimativa é que a Serra da Mantiqueira reúna 200 produtores, dos quais 65% em solo mineiro são responsáveis por 90 marcas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.